Vamos compartilhar uma palavra, irmãos, em nome de Jesus. Quem está aí com expectativa da palavra? Amém. Amém? Se você não tiver expectativa da palavra, você vai ter mais em quê, irmão? Você precisa estar firme na palavra do Senhor, amém? Porque sobre essa palavra tem todo o poder. Abra sua Bíblia comigo lá no livro de Mateus. Hoje eu vou falar exatamente sobre esse tema, amém? O poder da palavra. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Amém? O poder da palavra, lá em Mateus 8, versículo de número 5, nós vamos ler até o versículo de número 13. Podemos ler? Em nome de Jesus. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião, implorando, fazendo o que, gente? Senhor, o meu criado já está em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, eu não sou digno que tu entres na minha casa, mas apenas uma palavra. Apenas o quê? Uma palavra. O meu rapaz será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados à minha ordem. E digo a este: vai, e ele vai, e ao outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faz isso, e ele faz. Ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que seguiam: em verdade eu vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente, tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dente. Então disse Jesus ao centurião: vai, e seja feito conforme a tua fé. Conforme a tua fé. Ou vontade também. E naquela mesma hora o servo foi curado. Pai, muito obrigado por essa palavra, Senhor. Oh Deus, e que essa palavra alcance o meu coração aqui, Senhor. Estou com expectativa para que o Senhor fale comigo e use essas palavras, ó Deus, para atingir o coração. Eu sei que aqui no nosso meio, Senhor, tem terra, Senhor, que as aves de rapina vão pegar essa semente. Eu sei também, Deus, que tem palavras, ó Deus, aqui que vão ser lançadas, meu Pai, sobre uma terra pedregosa. Eu sei também, Deus, que algumas vão nascer entre os espinhos, mas a Tua palavra afirma, Deus, que tem semente que cai em boa terra. Amém. Se tiver uma boa terra aqui, pelo menos, ó meu Deus, que abra o coração, essa semente vai ser liberada. Ó Deus, eu só sou o semeador, a palavra é a semente, e essa semente precisa de uma terra para germinar. E se essa terra for uma terra boa, Senhor, ela vai frutificar 30, 60, 100 por um. Essa é a Tua promessa, Deus. Então, em nome de Jesus, que cada semente encontre nessa noite uma terra fértil, Senhor, e que essa palavra venha a ser uma palavra que vai, Senhor, crescer, frutificar em nome de Jesus, ó meu Deus. É o que eu te peço, meu Pai, te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Você que recebe essa palavra, diga aleluia. E aplaude o nome do Senhor com alegria. Isso, aplaude dizendo glória a Deus, dizendo aleluia. Oh, Deus é bom, Deus é fiel, amém? Irmãos, esse texto aqui é um texto que a maioria de nós que já somos cristãos, pelo menos uma vez nós já ouvimos ele. Eu só vou contextualizar a gente aqui para a gente ficar por dentro do que eu estou falando. Jesus estava numa cidade, essa cidade chamava-se Cafarnaum. E essa Cafarnaum, ela tinha ali, um homem que estava doente. Esse homem era servo de um centurião. Esse centurião, ele era um homem que era um guarda, mas era um guarda com uma patente maior. Ele era tipo um chefe dos soldados. Esse homem agora viu que aquele servo dele estava precisando de cura, e ele agora vai fazer o quê? Ele vai encontrar-se com Jesus, e quando ele encontra-se com Jesus, ele agora vai pedir para que Jesus fosse curar esse servo dele. Imediatamente
imediatamente, né, Jesus vai lá e fala, eu vou lá curar esse cego. Por quê, irmão? Porque todo mundo que busca Jesus encontra uma resposta. Amém. Nós só não vamos encontrar a resposta se nós não procurarmos no lugar certo. Às vezes você está procurando a coisa certa no lugar errado. Por quê? Porque se você busca algo de Deus nas pessoas, vocês estão aqui, vocês foram embora. Amém. Se você busca coisa de Deus nas pessoas, você não vai achar. Mas se você procurar na pessoa de Cristo Jesus, você sempre vai sair com uma resposta. Amém? Olha para cá. E agora Jesus fala, eu vou lá, mas quando Jesus está indo, o que acontece? Esse centurião fala assim, não precisa do senhor ir na minha casa, porque eu não sou digno que o senhor entre na minha casa, mas mande uma palavra. Jesus agora vai admirar a fé desse homem, e através dessa fé, Jesus fala assim, olha, eu não vi fé assim nem em Israel, ou seja, nem lá em Jerusalém, nem aqui em Israel eu vi fé assim, mas esse homem teve uma fé muito grande, e eu digo, né, que vai ser conforme a fé dele. Sabe por quê, irmão? Porque Deus só opera segundo a sua fé. Sabe por quê? Porque Jesus está esperando só uma coisa de você para fazer milagre. Deus está falando para nós aqui hoje que milagre é inesgotável, mas a fé precisa ser ativada. Por quê? Porque uma pessoa que não tem fé não pode receber milagre algum. Uma pessoa que não tem fé, ela não pode receber coisa alguma de Deus. Por quê? Porque Deus hoje só trabalha conosco através da fé. Se não tiver fé, nós não vamos receber, irmãos. E Deus está o tempo todo querendo nos dar coisas grandes. Deus está o tempo todo querendo fazer coisas grandes, mas o diabo, o inimigo das nossas almas, está querendo tirar uma coisa só nossa. O que ele está querendo tirar? A obediência, a oração, o jejum, a palavra. Só uma coisa, a fé. Por quê? Porque você pode ter oração sem fé não funciona. Você pode ter jejum sem fé não funciona, vai passar fome à toa. Você pode ter palavra, você pode conhecer a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Se você não tiver fé no que você está lendo, não adianta nada. Jesus está querendo nos mostrar, irmãos, através de muitas pessoas que receberam milagre, que nem cristã era, nem judeu não era. Por quê? Porque tinha uma coisa, fé. E uma vez ele diz assim, olha, vocês aqui que moram perto de mim, vocês não recebem. Por quê? Porque vocês não têm fé. E aonde não tem fé, não tem operação de milagre. Deus quer de nós o tempo todo fazer algo para que mova a nossa fé, para entrarmos no ambiente espiritual. Então a primeira coisa que eu vejo aqui nesse texto, eu vou compartilhar sobre 3 coisas do poder da palavra. Por quê? Porque a palavra funciona, irmãos, mas somente com fé. Palavras sem fé é lançadas ao vento, mas uma palavra com fé. Então a primeira coisa que eu preciso para estar no ambiente onde tem a palavra, para me receber, eu preciso da primeira coisa. A primeira coisa que eu preciso é o quê? Fé. Diga para alguém perto de você, sem fé, ninguém recebe. Sem fé, irmãos, eu posso passar aqui pregando a vida inteira e eu vou ver pessoas, cristãos, pessoas que estão aqui na obra de Deus, saindo da mesma maneira. Nós às vezes vamos passar 10 anos, 20 anos na igreja e nós não vamos receber. Por quê? Porque nós não estamos às vezes com fé para receber. E aí no final de tudo a culpa vai ser de quem? A culpa vai ser do pastor, a culpa vai ser do líder, a culpa vai ser do louvor, a culpa vai ser da igreja, a culpa vai ser de tudo. Mas entenda uma coisa, irmão, a palavra está sendo liberada, mas a palavra precisa encontrar um coração com fé para você receber. E aí às vezes você vai ter que sair daqui e ir para outro lugar para você receber. Por quê? Porque você vai acreditar no que a outra pessoa está falando, mas a palavra é a mesma. O que mudou então? O ambiente. O que mudou então? As pessoas. O que mudou então? O pregador. O que mudou então? Que aquele ali realmente é homem de Deus. Aquele ali realmente não. Mudou só uma coisa, a sua fé. Por quê? Porque se você não tiver fé, você nunca vai receber milagre da parte de Deus. Coloca só um pouquinho de retorno para mim, cara. Sem fé, nós jamais vamos receber, tá ótimo, nós jamais vamos receber milagre. Então a primeira coisa que nós aprendemos para que nós venhamos receber milagre, diga comigo assim, fé. Por quê? Porque Jesus, ele disse que ele elogiava, ou seja, ele estava elogiando o que naquele homem? A fé que aquele homem carregava.
Será que se Jesus olhar para você hoje, quiser te dar algo grande, será que Ele pode dizer o mesmo de mim, de você? Será que se Jesus olhar para mim, para você hoje, Ele está na porta, batendo, dizendo assim, hoje chegou o seu dia, aí você fala, hoje não, porque hoje eu não estou com tanta fé para receber. Se você não tiver uma fé grande no seu coração, ou uma fé até mesmo que pequena, mas que seja uma fé inabalável, você não vai receber do Senhor Jesus. E às vezes, muitas vezes, Jesus aparece no seu caminho, usando pessoas que você não acredita para te liberar uma palavra, e essa palavra não germina e não prospera, por quê? Porque você não tem fé no seu coração. Será que Jesus pode olhar para nós hoje e dizer assim, realmente eu elogio esse homem, eu elogio essa mulher, porque isso aqui é um homem ou uma mulher de fé. Sem fé você não vai receber milagre da parte do Senhor. Ou seja, aquele homem dizia que ele conhecia de autoridade. Por quê? Porque uma coisa eu aprendo, que todo milagre está debaixo de autoridade. Ele falou, eu conheço de autoridade. Ou seja, todas as vezes que Jesus ia orar para alguém, ele glorificava o Pai. Mas Jesus também era Deus. Por que ele não dizia assim, glória a mim que sou o fazedor de milagres? É porque ele entendia uma coisa, milagre só funciona onde existe autoridade. Onde nós não respeitamos a autoridade de Deus, nós não vamos receber da parte de Deus. Por que as pessoas não receberam de Jesus? Porque não acreditavam que Ele era Filho de Deus. Porque não acreditavam, eu sei que esse Jesus, eu conheço Jesus, eu joguei bola com Ele, eu já participei com Ele de algumas coisas. Então eu sei que esse Jesus aí não é Filho de Deus, nada, Ele é Filho de José. E essas pessoas não recebiam. Porque, irmão, sem fé você não pode receber milagre. Alguém está comigo nessa mensagem? Diga para você mesmo, eu preciso de fé para receber milagre, porque sem fé é impossível agradar a Deus, irmãos. Se nós não tivermos fé, milagre não vai acontecer, e nós vamos culpar tudo menos uma coisa, a nossa fé. Sabe o que Deus precisa de nós, irmãos? É que a nossa fé seja inabalável. Por quê? Porque o diabo está o tempo todo querendo mover a nossa fé. Porque quando nós éramos novos convertidos, nós recebíamos muito de Deus. Porque a nossa fé, irmão, ali não estava nem aí para quem estava pregando. A gente não estava nem aí para quem estava cantando. A gente não estava nem aí para A, B ou C. A gente só queria uma coisa, só queria Jesus, só queria ouvir Jesus, só queria adorar Ele. E o resto acontecia na nossa vida, porque a nossa fé expressava aquilo que nós estávamos fazendo. Sabe por quê, irmão? Porque o segundo ponto é uma fé que fala. Não adianta nós termos uma fé e essa fé não demonstrar. Não adianta nós termos uma fé e essa fé deixar a gente paralisado. Não adianta nós termos uma fé e essa fé não se mover. Sabe por quê? Porque a verdadeira fé ela move. A verdadeira fé ela fala. Eu queria ler com você em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13. Diga comigo assim, o segundo ponto para receber de Jesus é ter uma fé que fala. 2 Coríntios 4,13 diz assim: tendo, porém, o mesmo espírito da fé, aleluia, como está escrito, eu criei e por isso eu falei, também nós cremos e por isso nós falamos. Olha, irmãos, não tem como você receber de Deus se você não fala. Não tem como você receber algo da parte de Deus se você não fala aquilo que você crê. Sabe por quê? O tempo todo o mundo espiritual está esperando a sua boca abrir e declarar uma palavra de fé. O tempo todo o mundo espiritual está esperando alguém dizer alguma coisa. O tempo todo o mundo espiritual está vendo você, está me vendo. E ele quer só uma coisa, gente, fala o que você está crendo. Porque se você não fala o que você está crendo, você nunca vai viver o que Deus tem para a sua vida. Por quê? Porque a fé fala. A fé, ela fala. A Bíblia vai dizer também lá em Tiago, que esse pequeno órgão da nossa vida, que é a nossa língua, ele pode ser um leme que derruba uma embarcação inteira. Por quê? Porque se eu começo a liberar palavras negativas, se eu começo a liberar palavras torpes, se eu começo a liberar palavras de desânimo, palavra palavra de incredulidade, palavra que não vai trazer na minha vida milagre, eu não vivo. E o tempo todo o diabo está trazendo algo que eu preguei aqui domingo na nossa vida, é o quê? Murmuração. Quanto mais nós murmurando, menos nós vamos viver, irmãos. E se tem uma coisa que tem me agoniado nesse tempo agora, é pessoas que vivem murmurando. Eu falei, Deus, eu não quero mais ficar perto de quem murmura. Por quê? Porque a pessoa que murmura atrasa a nossa vida.
Nós precisamos escolher quem vai estar do nosso lado. Tem pessoas que vão ser a vida toda só fala a mesma coisa. É a mesma coisa, reclamação do governo, reclamação disso, reclamação daquilo, reclamação daquilo outro. Vive reclamando o tempo todo. E se nós vivemos desse ambiente de murmuração, nós não vamos acessar um ambiente de fé, nós não vamos acessar um ambiente de milagre, nós não vamos acessar um ambiente de prosperidade. Por quê? Porque o tempo todo Deus está querendo ouvir uma palavra de fé, só que os ambientes têm movido a nossa fé. Os ambientes têm feito com que a nossa fé fique movida a falar coisas ruins. Só que eu e você somos profetas de Deus, somos ministros do Senhor, somos pessoas que carregamos o Espírito Santo. E quando nós abrimos a nossa boca falando por problema, falando situação ruim, o que vai acontecer? Problema, situação ruim, decepção. Você fala no mundo espiritual. A nossa expressão no mundo espiritual, o que eu mandei vocês fazerem aqui no começo? Sorria, se alegre. Por quê? Porque o sinal da provisão, prosperidade e alegria do Senhor. Porque a alegria do Senhor, ela é a nossa força. Então mesmo que você não consiga sorrir, force o sorriso, começa a gargalhada sem querer. Quando o diabo começar a te mostrar, não fala assim, uma hora você vai rir. Por quê? Porque é isso que o diabo tem que ver de você. Sorriso, force o seu sorriso, gosta o sovaco, force o sorriso. Mas entenda uma coisa, eu não vou abaixar minha cabeça. Por quê? Porque se eu creio, eu tenho que falar. Olhe para alguém e diga, por que você não sorri? Oh, irmãos, se a gente começar a entender isso, algo vai acontecer. Por quê? Porque eu tenho uma fé que fala, eu tenho uma fé que move, eu tenho uma fé que ela começa a inspirar. As coisas não estão do jeito que eu quero, mas eu entendi a palavra do Senhor. Lá em Coríntios capítulo 4, versículo 13, eu criei, por isso eu falei. Ou seja, a alegria não está quando eu vou conquistar. Por quê? Porque eu já conquistei. E essa conquista já foi mais de 2000 anos atrás. Porque quando Jesus venceu a morte, quando Jesus venceu a enfermidade, quando Jesus venceu as enfermidades, as doenças, a maldição, eu estava com Ele, eu estava dentro dele, e eu também venci com Ele. Eu faço parte de algo que é prevalecente, vencedor. Quando nós começamos a entender isso, nós vamos sorrir mais e chorar menos. Porque o choro, ele dura uma noite toda. Por quê? Porque o choro tem tempo de começar e tempo de terminar. Mas o texto diz, a alegria veio ao amanhecer. E ela não fala que hora que vai acabar. Por quê? Porque com Jesus a alegria é eternamente. Diga aleluia. Oh, irmão, se você soubesse o que Deus tem para você, eu começava a sorrir agora. Porque tem muitas pessoas dizendo assim, eu já vivi muitas coisas boas de Deus. Ei, aquilo que você viveu não se compara com aquilo que você ainda vai viver. O que você vai viver vai te dar muita alegria ainda, vai te dar muita esperança ainda. Então comece a se alegrar agora, comece a colocar um sorriso, clame o espírito de alegria sobre você. Sabe por quê? Porque a alegria do Senhor vai te levar para um ambiente de conquista, e nós conquistaremos coisas maiores do Senhor. Entenda uma coisa, não fique lembrando do passado, achando que você era feliz e não sabia. Como é dizer para o seu passado, você era triste e não sabia, porque o futuro que me espera é muito mais alegre do que todas essas coisas. Porque eu não vivo segundo aquilo que eu estou vendo agora. O meu agora não está muito bom, mas eu consigo ver lá na frente algo maior e melhor da parte de Deus está vindo por aí. Aleluia! Sabe, o que nós falamos é aquilo que nós cremos, irmãos. É por isso que é tão difícil falar certo. Por quê? Porque com uma fé errada não tem como falar certo. Nós não estamos tendo o fundamento da fé na nossa vida. E porque nós não estamos tendo o fundamento da fé na nossa vida, nós não estamos falando corretamente. A gente está dizendo assim, não vai dar, não vai ter jeito. E se eu começo a falar que não vai dar, que eu não estou aguentando, que não tem jeito, o que vai acontecer, irmãos? Exatamente como nós estamos falando, mas Deus trouxe eu e você aqui para uma coisa só para nos dizer, se você tiver uma fé no seu coração, se você começar a falar, não aquilo que você está vendo, mas aquilo que você quer ver,
supridor de limites. Sabe por quê, irmão? Só supera o limite quem alcançou o limite. E se você chegou no limite, é sinal que Deus está querendo te levar para a próxima estação. Mas entenda que a próxima estação vai exigir de você mais fé, vai exigir de você mais dedicação, vai exigir de você mais capacidade, vai exigir de você coisas maiores. Só que aí você não rompe esse limite. Por quê? Porque você não está disposto a ter uma fé do tamanho do próximo limite que vem por aí. E Deus não vai colocar alguém que não tem uma fé para o próximo limite do próximo limite. Por quê? Porque o próximo limite precisa de uma fé maior. Então Deus está querendo ver você superar esse limite. Porque quando você supera, você está transbordando para o próximo nível. E Deus está falando para alguém aqui: esse limite não é para te parar, esse limite não é para te desanimar, esse limite é só para uma coisa: te levar para outro ambiente. Aleluia, eu sinto Deus aqui. Porque quando Ele nos levar para outro ambiente, nós vamos ter uma fé maior, uma fé maior, uma fé maior, uma fé maior, uma fé maior. Será que alguém trouxe um aleluia só para ajudar algum espiritual a reconhecer que nas grandes vidas hoje ainda tem homem de fé? Para o mundo espiritual reconhecer que ainda tem mulheres de fé aqui, que não vive por aquilo que está vendo, mas vive por aquilo que crê. Aleluia. Diga para alguém: tem fé aí, irmão? Porque se não tiver, você vai receber. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Aleluia. Quantos aqui estão ouvindo a palavra de Deus? Creia em mim, você vai sair daqui hoje sorrindo. Quem te viu, irmão, chorando, vai ter que te ver sorrindo. Por quê? Porque Deus tem coisas maiores para nós, igreja. Diga comigo: a fé fala. A fé fala. A fé fala. Você tem que começar a falar o que você quer ver. O que você quer ver? Se você começar a falar o que você quer ver, feche os seus olhos aí agora. E eu quero que você comece a trazer a sua memória. Não aquilo que você está vendo, mas aquilo que você quer ver. O que é que você quer ver? Fala para mim o que você quer ver. Sabe por quê? Porque quando você começar a falar aquilo que Deus está te mostrando aí, eu vejo Deus abrindo visão de alguém aqui. Eu vejo Deus mostrando para você o que Ele tem para você, coisas maiores e melhores. Mas aguenta um pouco mais, aguenta só mais um pouquinho e comece a falar aquilo que você crê. Se você fala, tem provisão. Se você fala, tem milagre. Se você fala, as coisas acontecem. Se você fala, a provisão chega. Se você fala, a abundância vem. Se você fala, Deus responde. Se você fala, o meu céu espiritual começa a se mover. Se você fala, os anjos vêm trabalhar ao seu favor. Se você fala, a situação muda. Se você fala, as coisas acontecem. Se você fala, Deus, Ele traz para nós a realidade, aquilo que ainda não é real. Diga aleluia, irmãos. Vamos sair daqui hoje com essa fé ativada. Eu preciso de pelo menos mais um com fé comigo aqui. Quem veio? Se você tiver fé, vai virar tudo, meu irmão. Até o final do ano, nós vamos ver centenas de milhares se batizando. Nós vamos ver essa igreja transbordando para a direita, para a esquerda. Se tiver mais alguém com fé, consiga ver muitas pessoas sendo alcançadas através de nós. Vamos prosperar. Vamos prosperar em todas as áreas. Porque nós falamos aquilo que nós cremos. Quem pode aplaudir esse Deus aí? Ou seja, Abraão é conhecido como o pai da fé. Mas entenda, Noé também teve fé. Mas entenda, Elias também teve fé. Mas entenda, a maioria desses homens da Bíblia também tiveram fé. Mas que fé foi essa que Abraão teve? Abraão, Jesus disse que ele contemplou o seu dia. Por quê? Porque o único que subiu para o monte para sacrificar o próprio filho foi Abraão. E quando Abraão está lá em cima, a Bíblia diz que ele viu. E ele viu o que, irmãos? O dia do Senhor. Sabe o que eu imagino que ele viu? Ele viu o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele viu o que? Que o próprio Filho de Deus já iria pagar um preço por nós inacreditável. E por isso este homem foi conhecido como o pai da fé. Mas eu queria te dizer que tem filhos da fé aqui também, que também tem
a Bíblia diz que mais bem-aventurados são aqueles que não viram, mas que creram que Jesus morreu, ao terceiro dia ressuscitou, e Ele está aqui no nosso meio agora. Ele está aqui dizendo para mim e para você: ainda tem vida, esperança, tem milagre, porque vocês são bem-aventurados. Cadê quem é bem-aventurado, irmão? Pelo amor de Deus, seja bem-aventurado, seja alguém que não desiste do chamado de Deus, da promessa de Deus, seja alguém que vai chegar no ambiente, abrir a sua boca, e quando você abrir a sua boca, você vai ver o que Deus vai fazer, porque você está cheio da palavra de Deus. A fé fala, irmãos. Me mostra as suas obras que eu vou te mostrar a sua fé. Não adianta você ter a condição para depois pôr o pé. Ah, mas eu não faço porque eu não tenho. Você não tem porque você não faz. Ah, eu não faço porque se eu tivesse condição, eu faria isso, eu faria aquilo, eu ajudava os pobres, eu viajaria, eu mudaria de estado, eu ia para isso, eu abriria isso, eu fazia aquilo. Sabe por que você não tem? É porque você não faz, é porque você não põe o seu pé, porque você está esperando ter para depois fazer. Desculpa te dizer, você não carrega fé, você carrega simplesmente expectativa. E pessoas que andam com expectativa vão sempre se frustrar, porque a expectativa passa, a fé não. Deus está querendo que nós não andamos mais com expectativas apenas. Deus quer que nós andamos com convicção. Se Deus falou, vai acontecer. Se Deus falou, vai dar certo. Olha para alguém perto de você e fala assim: vai dar certo. Olha, eu nem sei o que é, mas vai dar certo. Não, irmão, você está vendo porque essa pessoa não crê? Porque não sai de dentro de você. Eu queria te treinar para ser profeta aqui nessa noite, amém? Eu queria te treinar para que você fosse um profeta de Deus. Olha para ele e para ela agora, como um filho de Deus agora, e fala assim: vai dar certo. Eu estou profetizando que vai dar certo. Deixa fluir o rio de dentro de vocês, irmãos. Vocês não precisam de mim para profetizar. Vocês podem profetizar. Vocês podem ser usados por Deus. Olha para alguém e libera, vai acontecer. Essa pessoa até rompiu agora porque você deixou fluir. Fluiu de você uma palavra. Jesus chega perto do cego e a pergunta dele é: o que queres? Por quê? Jesus sabia o que ele podia fazer, mas ele precisava de uma coisa para ser feita. Ele só precisava de alguém com fé. Será que nós vamos sair daqui hoje com um milagre? Porque ele só está precisando de uma coisa. Ele só está precisando de alguém com fé. No meio de uma multidão inteira, irmãos, uma mulher saiu do meio da multidão, sangrando. Vocês conhecem a história? Quase todo pregador já pregou sobre a mulher do fluxo de sangue. Mas ela passa, ela vai ali e ela toca em Jesus. E ela toca com fé. Jesus para tudo. Sabe por quê, meu irmão? No meio da multidão sempre vai ter alguém que para Jesus. Ei, eu não quero estar no meio de um culto e eu não quero ser aquele que não vai chamar a atenção dele. Eu não quero ser aquele que vem para o culto simplesmente para andar do lado dele e tá bom. Simplesmente para ser aquele que vai estar no meio da multidão e tá bom. Simplesmente para fazer coisas assim e tá bom, não. Eu quero ser, talvez como aquela mulher do culto de sangue, cheio de problemas, cheio de dificuldade, cheio de coisa, mas quando eu entrar onde Jesus está, eu posso dizer: se eu tão somente te tocar. Ah, meu querido, esse culto aqui pode passar daqui para um ambiente espiritual. Só temos que estar juntos, porque se estivermos juntos e alguém estiver carregando uma fé, dizer assim: se eu tão somente tocar nele hoje, porque todo mundo aqui sabe que Jesus está aqui. O negócio é quem vai tocar nele. Saber que Jesus está no ambiente não basta. Tem que tocar. E às vezes para tocar vai ter que se arrastar. E às vezes para tocar vai ter que se humilhar, vai ter que passar no meio de todo mundo. Por quê? Porque Jesus não está preocupado com quem está na multidão. Jesus está preocupado com quem está olhando para ele, focado nele. Se aquela mulher fosse ver os empecilhos, ela nem naquela reunião ela ia. Se ela estivesse olhando os problemas, nem naquele lugar ela ia. Mas ela olhou
sobre uma coisa, ela olhou para Jesus, ela ficou focada em Jesus. Meu querido, como pode? Aquela mulher nunca tinha visto ele, mas no meio daquela multidão, irmãos, uma coisa destacava ele: um manto de autoridade. Sabe a única coisa que ela olhou? Jesus e a autoridade. E quando nós olhamos para Jesus e sabemos da autoridade que ele carrega, não importa a multidão que tenta nos impedir, se eu tão somente o tocar, eu serei. Ela tocou e ela foi curada. Nós precisamos falar das coisas que nós queremos ver e não das coisas que nós estamos vendo momentaneamente. Irmãos, o que eu estou vendo momentaneamente é depressão, o que eu estou vendo momentaneamente é ansiedade, o que eu estou vendo momentaneamente é dívida, é desemprego, é problemas. Mas Jesus está querendo que eu ore para o quê? Para a cura que já chegou. Para que Deus, Ele quer que eu veja a provisão que já existe. Ele quer que eu veja não aquilo que eu estou passando agora. Ele quer que eu ore e diga assim: olha, se as pessoas acham que eu já vivi coisas grandes de Deus, elas podem se preparar, porque coisas maiores nós vamos viver. Ah, se as pessoas pensam que nós já fomos um prédio grande aqui nessa igreja, com muitas pessoas, elas não sabem o que estão por vir. Elas ainda não sabem por quê? Porque o melhor de Deus ainda está por vir. Se eu já vi Deus ressuscitar morto, eu já vi Deus curar doença, eu já vi Deus me usar para revelar muitas coisas, mas eu não vou ficar baseado nisso. Sabe por quê? Porque aquilo que eu vou viver é muito maior do que o que eu já vivi. Eu só vivi uma ponta de um iceberg, mas ainda tem muita coisa ainda para mim viver. Eu não vou ficar falando aquilo que eu estou vendo agora, porque o que eu estou vendo agora não define o meu futuro. Não define. Não define. Ouvi uma palavra e algo me chamou a atenção. Eu já falei muitas vezes que Noé demorou 120 anos para construir a arca de Noé. Foi baseadamente nisso, 120 anos. Só que Deus não demorou 120 anos para construir uma arca para Noé. Deus demorou 120 anos para construir um Noé para a arca. Sabe qual que é o problema? Deus é poderoso para construir aquilo assim. Porque eu acredito que teve uma intervenção divina na hora certa para colocar os animais naquela arca. Quantos acreditam? Amém. Houve também alguma intervenção divina na hora da construção daquela arca. Então, por que toda aquela demora? Porque Deus estava construindo um Noé para aquela arca. Deus está nos construindo para nos dar coisas grandes, irmãos. E para Ele nos entregar aquilo que Ele vai nos entregar, nós precisamos ter uma fé que fala, uma fé que crê. Oh, aleluia. Diga aleluia, irmãos. Diga aleluia. Sabe? Uma certa feita, um pastor da maior igreja da Coreia, ele estava num culto. E nesse culto, ele falou para um dos homens da sua liderança que estava buscando pela conversão da sua esposa. E aquele homem diz assim: olha, eu creio que Deus vai trazer a sua esposa no próximo batismo e ela vai se batizar. E naquele momento agora, irmãos, aquele homem sai correndo toda aquela igreja. Ele sai dando glória a Deus, pulando e gargalhando, e a igreja meio que parada, esperando, olhando aquela situação, e ele celebrando, e celebrando, e celebrando, e celebrando. Resultado, irmãos, no próximo culto, na outra semana, era batismo. A pergunta é: quem estava lá batizando, irmãos? A esposa daquele rapaz. E quando ela estava batizando, sabe o que aconteceu? Toda a igreja começou a pular, gritar, celebrar, correr, sabe, dar gargalhada. E aquele homem estava como? Sentado, tranquilo. E algum dos homens chegou e disse assim: olha, você não vai se alegrar, você não vai se celebrar,
Você não vai se expressar porque a sua esposa está ali se batizando. Ele diz assim: não sou eu que não estou celebrando, é vocês que estão celebrando atrasado. Eu já estava celebrando há muito tempo, porque antes dela chegar aqui, o meu Deus já tinha feito. No culto passado ela já estava aqui, e é por isso que vocês não entendiam. Eu correndo, celebrando e pulando, sabe por quê? Porque antes de acontecer aqui, já aconteceu lá. Eu só falei isso aqui para animar sua fé. Comece a celebrar hoje o que vai acontecer semana que vem, sabe por quê? Porque quando as coisas chegarem na sua vida, você já vai ter visto acontecer no mundo espiritual. Antes de acontecer, celebre. Antes de acontecer, agradeça. Agora pela manhã dizendo obrigado, Senhor, por esse dia de provisão. Agora dizendo obrigado porque esse dia de hoje Deus vai me usar. Eu vou curar alguém, eu vou expulsar o demônio. Esse dia é o dia que o Senhor fez. Diga comigo, a fé fala. A fé fala. Quem declara a palavra muda cenários. Não deixe os cenários te conduzir. Comece a mudá-los pela palavra. Comece a mudar os cenários pela palavra que você carrega. Terceiro e último para a gente acabar. A primeira coisa que nós precisamos para viver milagre é o que, irmãos? Quem lembra? Fé. A segunda coisa, declarar a palavra através da nossa fé. E o terceiro ponto, que é o máximo, é que a Bíblia diz lá em João, capítulo 1, versículo 1: e no princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era o próprio Deus. Aleluia. Sabe o que me inspira aqui nessa noite? É dizer que todas as vezes que eu estou falando a palavra, eu estou enviando Jesus para algum lugar. É que todas as vezes, porque nós estamos querendo o tempo todo expressar Jesus com algumas coisas mirabolosas, mas Jesus só quer uma coisa: que você libere palavra. Porque Jesus vai chegar onde as palavras chegarem. Jesus vai chegar onde as suas palavras chegarem. Se você começar a declarar dentro da sua casa uma palavra, Jesus vai estar lá através daquela palavra. Se você começar a declarar no seu serviço uma palavra, Jesus vai se manifestar através da palavra. Porque Ele é o Verbo. Ele é a palavra que sai da boca de alguém que tem fé. É o próprio Jesus manifestando o poder dele. Quando nós falamos da palavra, irmãos, nós estamos falando de Jesus. Quando nós declaramos a palavra de fé, nós estamos declarando o próprio Jesus. É por isso que o centurião disse: libera uma palavra. A pergunta é: Jesus foi ou não na casa dele? Jesus foi ou não, igreja? Sim ou não? Sim. Como que ele foi? Pela palavra. Sabe por quê? Porque tem muitas pessoas aqui que talvez você não vai conseguir chegar na casa delas, mas você pode liberar uma palavra aqui hoje para chegar lá. Às vezes tem alguém em outro país, em outro estado, em outro lugar, em outro bairro, e essa pessoa, quando você liberar uma palavra aqui, essa palavra vai chegar lá, e quando essa palavra chegar lá, vai ser o próprio Jesus chegando. Diga aleluia. Glória a Deus. Jesus não foi fisicamente, mas ele foi espiritualmente. Aqui eu aprendo uma coisa: palavras não podem ser ditas carnalmente. Palavras precisam ser ditas espiritualmente. Quando eu ativo dentro de mim o dom da fé, quando eu ativo o espírito de profecia, quando eu começo a liberar uma palavra, Deus começa a se manifestar através de mim. Jesus, ele libera uma palavra e ele mesmo é aquele que vai em contra aquele homem. Onde você precisa de uma palavra hoje, irmãos? Eu encerro aqui. Onde você precisa de uma palavra hoje? Por quê? Porque basta apenas uma palavra. Aleluia. Primeiro eu ativei a sua fé.
Depois eu te disse que você tem que falar o que você crê. Jesus talvez está aqui hoje usando a minha vida para falar assim: o que queres que eu te faça? Como que você veio para esse culto hoje? Qual foi a sua expectativa para essa reunião aqui hoje? Será que nós estamos aqui simplesmente em corpo? Será que nós estamos aqui simplesmente em corpo e alma? Ou será que nós estamos aqui completo, corpo, alma e espírito? Porque se Jesus liberar uma palavra no seu espírito aqui, ela vai se tornar real e verdade. A pergunta é: nós vamos liberar agora uma palavra, e essa palavra é uma palavra que tem poder de gerar curas e milagres no nosso meio. Talvez você está aqui com alguma enfermidade, talvez você está aqui com alguma dor, talvez você está aqui com algum problema, talvez você está aqui com alguma situação que você precisa. E eu queria que você viesse, sabe, como aquele centurião, dizendo assim: Jesus, manda uma palavra. Jesus, manda uma palavra, porque quando o Senhor mandar eu vou crer. E essa palavra vai trazer vida, essa palavra vai trazer milagre, essa palavra vai fazer coisas inexplicáveis na minha vida. Fique de pé no seu lugar, em nome de Jesus, porque eu quero orar pelas nossas vidas aqui hoje. Sabe, eu tenho convicção que essa é uma noite que Deus escolheu para fazer coisas maiores aqui no nosso meio. Eu quero convidar vocês a sair do lugar de vocês e vir aqui para frente.